Não cresci habituado a ouvir histórias de sucesso de empreendedores em países de língua portuguesa. Não porque elas não existem, apenas porque elas não chegaram até mim. Por isso, fui ter com estas histórias e entrevistar esses empreendedores. Queria perceber que tipo de dificuldades enfrentam, para, acima de tudo, perceber como é que eu e tu, que estás a ver este comentário, podemos apoiar. Fiz as malas, arrumei a minha câmara e viajei até São Tomé e Príncipe, um lindo arquipélago na costa ocidental de África. Mas afinal, como é que é São Tomé e Príncipe? Eu gosto do ritmo, eu gosto das cores, eu gosto da forma de ser das pessoas. Eu gosto de sentir o país, é mais por aí. E São Tomé é como se te levasse a uma viagem para dentro de ti. Vir para São Tomé é renascer, é uma oportunidade de cada um se redescobrir e olhar para o seu verdadeiro eu e se encontrar em alguma parte do mundo. É um país, sim, é uma ilha. São 12 irmãos e países, mas é uma ilha que é o Príncipe São Tomé, que agora aposta no turismo, através da sua natureza, seu ambiente, conforto, mesmo pequeno que é. A imagem que se passava e que se passa ainda é que a África é um continente pobre, em que as pessoas estão tristes e uma imagem má, degradante da África. E eu cresci cá. E eu sei que a África não é só isso que se mostra nas mídias. E eu quis, com o meu projeto, mostrar as partes boas da África. Mostrar empreendedores africanos, mostrar a cultura africana, mostrar, sei lá, música, moda, arte. Mostrar que, além da pobreza que existe, efetivamente, nós temos outros pontos. Falaste sobre empreendedorismo social e não social. Eu gostaria de saber o que é que para ti é o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma boa pergunta, Pedro. É uma condição inata de algumas pessoas que tem um bicho dentro e que quer pôr em funcionamento um negócio, uma ideia, e que é preciso que alguém lhe dê asas, normalmente, para que esse projeto possa nascer, desenvolver-se e crescer. Há pessoas, senti aqui muito que há pessoas que, por falta de conhecimento e por falta de exposição, por estarmos numa ilha, têm muitas dificuldades em perceber o que é uma ideia com fundamento e uma ideia sem fundamento. Empreendedorismo me parece que varia muito em função da sociedade na qual nos encontremos, porque depende muito do ambiente que tu tens à volta. Tu podes ser um jovem com uma ideia maravilhosa, mas não ter nem o conhecimento, nem os recursos para pô-la a funcionar. Porém, pode ser um jovem de outro país, de outro contexto, onde há programas, projetos, políticas públicas, recursos, etc., para dar asas a este bicho, que é o empreendedorismo, e que realmente encontram um quadro de trabalho que lhes permite muito mais rapidamente e muito mais solidamente, primeiro, perceber se a ideia tem ou não fundamento e, segundo, pô-la a funcionar. Para mim, ser empreendedor é poder, sinceramente, poder fazer aquilo que gosto, porque eu não importa se é feriado, se é fim de semana, todos os dias eu estou cá, independentemente do pessoal que trabalha comigo ou não, eu estou cá todos os dias. Então eu faço aquilo que gosto e, ao mesmo tempo, tenho a minha independência financeira e consigo também, tenho 2 pessoas que trabalham comigo, então consigo também dar emprego a 2 pessoas. Acho que estou a fazer também um bem ao nosso meio ambiente, que é tirar do lixo tudo aquilo que a impressora deita fora. O empreendedorismo é uma forma de eu entregar a todos os indivíduos com quem estou a trabalhar a liberdade individual deles decidirem qual é que é o seu caminho e qual é que é o seu percurso. E com isto de lhes permitir
decidirem sobre a sua própria vida, gerando valor individual e valor comunitário. É uma forma de eu dedicar o meu tempo e os recursos que eu tenho à minha disposição por forma a gerar um rendimento. Esse rendimento, se ele for estável e se eu precisar de mais pessoas para continuar a gerar esse rendimento e poder propiciar-lhes um rendimento estável, é uma forma de garantir estas comunidades de estabilidade, porque com estes rendimentos depois vêm outras possibilidades que até então estas pessoas não tinham. Prever as suas vidas pessoais, prever as suas vidas familiares e fazer face às dificuldades que possam surgir. Eu dou um exemplo como eu mesmo. Sou empreendedor. Para além de mim que tenho salário, dou emprego a 2 pessoas. Isso para mim é muito, mas muito importante para a nossa economia, porque o Estado já não terá que pensar em dar emprego a mais essas 2 pessoas, por exemplo. E eu, para além de dar empregos, também pago impostos. E tudo isso é contributo para o cofre do Estado e é receita para o Estado. Por isso, eu acho que é super importante ter mais e mais empreendedores no nosso país. Empreendedor vai tornar empreendedor sempre, porque tu vais sempre empreender coisas que onde há dificuldade na resolução dos problemas das pessoas. Empreender não é fazer negócio, é criar soluções para resolver os problemas das pessoas e da sociedade. Ponto. Seja ele financeiro, seja ele de saúde, seja ele de negócio, seja ele de tudo. Mas você está a resolver problemas de pessoas aflitas. Isto é que é o papel do empreendedor. Sempre te imaginaste como empreendedor? Eu sempre. Eu acho que a veia empreendedora começou desde os meus, acho, 10 anos. Eu tenho uma história que eu sempre conto. Quando eu nunca fui mau aluno, nenhum dos melhores, mas eu sempre ficava na lista dos bons. Tá vendo? Então, eu estava na primeira, passei para a segunda para a terceira. Meu pai sempre dizia: passa para a quarta, tu tens uma bicicleta, passa para a quinta. Eu fiquei nisso. O pai tem como comprar uma bicicleta nova para mim, não faz. O que é que eu faço? Eu fui lá fazendo pequenos trabalhos, eu cacei, pegava 5 dobras, 20 dobras, e acumulei um dinheiro e comprei uma bicicleta velha, bem velha. E como meu pai também, porque eu também sou um pouco mecânico, ele foi bate-chapa, havia muita peça de carro, essas coisas, eu desmontei a bicicleta e montei a minha própria bicicleta. Deixa eu só trancar o carro. Força. Mesmo na minha casa. Essa é uma frase nossa, que um dos colaboradores fez isso, foi o Filmon, que escreveu isso aqui. E sempre que a gente olha nisso, nós acreditamos que aqui vai sair tudo o que nós queremos. Olá a todos, sou Elise Nunes, empreendedor no ramo da sustentabilidade na ilha de São Tomé e Príncipe. Vamos lá fazer um tour sobre a Ecoblaza, para vocês saberem o que é Ecoblaza. A Ecoblaza é nada mais nada menos que a produção de um carvão sustentável, amigo do ambiente, uma vez que em São Tomé e Príncipe, por ser ilha, nós consumimos muito o carvão, não só em São Tomé como em toda a África, e o abate de árvore tem sido muito alastrante e que tem provocado muito desequilíbrio ambiental. Daí que em 2020 surge o programa do governo que empreende jovem, e jovens santomenses com ideias inovadoras que pudessem candidatar. Me candidatei e foi um dos melhores projetos inovadores. Peguei o financiamento, esse pouco financiamento que deram, mas as minhas economias, construí essa pequena nave. O sonho é grande, mas começamos do pequeno, fazendo passo a passo. Construí essa pequena nave, importei as máquinas e começamos a produzir. A ideia de produção do carvão é toda ela ecológica, desde o processo de produção até o produto final, que é o acabamento, que é os sacos, todo ele biodegradável em papel. O produto é feito à base de casca de coco. Vamos fazer um tour. O que é que acontece? A gente vai buscar casca de coco das empresas e essas cascas de coco vêm, a gente refina, porque há um processo de controle de qualidade do produto. A gente trabalha pensando no consumidor final. Então, há um processo disso, a gente vem, recolhe as cascas é carbonizada num forno melhorado que eu produzi. Ela fica assim, como se fosse vidro.
e parte-se com facilidade. Então, nós pegamos isso, convertemos nisso. O processo de carbonização é 99%, quase que não temos perda. E caso houver perda, a gente volta a utilizar e praticamente o produto, a carbonização é 100%. Depois da carbonização, a gente vem com isso, levamos para a máquina. Essa máquina aqui, que é uma máquina para fazer pó, ela faz pó e peneira ao mesmo tempo. O pó sai daí, a pressão já peneirada. Esse é o pó. A casca de coco nós chamamos disso, que é o pó. E esse pó a gente pega. Eu precisava de 4 máquinas, como eu não tinha. Eu só consegui 2, o valor que eu tive. Então eu tive que me adaptar. Então eu precisava de uma misturadora. Como eu não tinha uma misturadora, eu pensei, aqui em Santo Tomé a única coisa que eu conseguia ver para fazer uma misturadora é uma bitoneira. Então fomos para a loja, essa é uma menor. O valor para comprar maior nós não tínhamos, eu não tinha. Então comprei essa bitoneira, porque a ideia do negócio é comprar as máquinas novas e não máquinas já utilizadas, porque pode ser mais barato, mas o barato sai caro às vezes. Aí essa bitoneira, o pó entra, depois do pó a gente usa umas colas vegetais e depois dessas colas vegetais estarem prontas, por volta de 10 minutos aqui, a gente leva para a máquina de briquete. Então, a gente liga a máquina. A máquina tem a capacidade de produzir 800 kg de briquetes por hora. De briquetes, olha. Essa preocupação sempre existiu comigo. Eu, por fazer agronomia e por ser sempre amigo do ambiente, sou uma pessoa que me preocupa muito com questões ambientais, porque eu digo que nós só temos uma terra e o Deus fez a terra em conformidade com o homem, só que nós é que não sabemos aproveitar. Se tu trabalhares em conformidade com a natureza, tu tens uma vida para sempre, tu e tua geração. Isso veio mais quando eu tive o meu primeiro filho. E eu disse, a forma lastrante que nós estamos a bater as árvores, eu não via isso dos meus pais, eu não via isso dos meus avós, que eu era pequeno, não havia esses abates todos. A população está a crescer, antes era muito pouco, antes era por volta de 150 mil habitantes e éramos muito fechados, com novas tecnologias, a globalização, a internet, e nós somos um dos países mais jovens do mundo, então os jovens querem tudo já. Então, e muitos não estamos preocupados com o meio ambiente, muitos sabemos, temos aí consciência, mas não estamos nem aí. Só quando toca na nossa pele é que nós falamos, epá, temos que parar aqui para fazer. E como eu não quero depois tocar na pele porque eu sei que vai doer, então, preocupando com a minha geração, dos meus filhos, e eu pensei, eu tenho que começar já. Ser mulher empreendedora em Santo Tomé é ter ovários fortes. É a única forma de conseguir ser uma empreendedora de sucesso aqui. Eu quando pensei na Wake Up, não tinha nenhuma ideia estruturada propriamente. Então, quando fui falando assim por alto, tive uma ideia de um projeto assim, quase todas as pessoas foram sempre dizendo que isso não vai dar certo, isso não dá dinheiro. E ser empreendedor em Santo Tomé é saber que o país tem um machismo estrutural em todas as faixas etárias e não só sociais também. E é ter noção que, independentemente de tudo isso que exista, de todos esses obstáculos, eu sei, por exemplo, que eu tenho um grande papel, eu sei que eu consigo dar um grande contributo para a evolução da minha sociedade, para a mudança de mentalidades. Porque há muitas pessoas que, depois de verem o projeto avançar, depois de verem as conquistas que eu fui alcançando ao longo do tempo, foram acabando por se inspirar em mim numa de, se ela conseguiu, eu também consigo fazer isso. Eu resido no Bulongo, nessa comunidade já há cerca de 3 a 4 anos. Sou casado, pai de 2 filhos.
estou a finalizar meu curso em economia e gosto muito de aprender e pesquisar sempre na internet, né? Inovar, fazer coisas diferentes. Então, aqui, a minha ideia de artesanato e empreender já vem há um bom longo tempo. Mas trabalhar com a fibra da banana, a secas também, mesmo meado de 2 anos aí, mas quando eu comecei, a minha esposa não me deixou à vontade, porque eu fazia muita bagunça em casa com as fibras. Então, eu não tinha apoio dela para continuar. Então, é que surgiu a ideia de fazer os vasos e a garrafa. Mas depois de vir não ter sucesso e êxito naquilo que eu fazia, então eu enviei novamente para pesquisar sobre a fibra bananeira, porque eu tinha visto uma notícia na internet que a Índia produzia tecidos com a fibra de banana. Então, eu comecei a parar, olhar para o meu país também, que é cheio de banana, cheio de bananeiras, onde os troncos são desperdiçados. Por que não também empreender nesse ramo, valorizando o tronco da bananeira? Então foi daí que surge o primeiro projeto, extrair as fibras e essas mesmas fibras produzirem produtos biodegradáveis como tapeçarias, bolsas, sacolas de papel também, papel reciclados e também extensões de cabelo, como tem aqui na mão, um exemplar disso. E isso, podendo disponibilizar no mercado produtos biodegradáveis que não poluem o ambiente e assim um produto substituto a produtos feitos com fibras textas que são poluentes ao meio ambiente. A banana, recolher a banana. O tronco da bananeira é até composto por diversas camadas, umas já secas e outras ainda viçosas. Essas mesmas secas podem também utilizar para fazer o papel. Picar bem a fibra, põe a cozer durante 3 a 8 horas de relógio, deixa descansar, vai ao liquidificador, bate-se muito bem, mete na água e vai ser prensada. Vamos tirar uma primeira renda. Depois de tirada, tem que ser desinfetada com detergente e um pouco de vinagre. Duas a três dias estão secas. Na internet vi que publicaram um anúncio da ONG Move que vão dar formação. Então fui atrás procurar saber quando é que ia iniciar a formação. Então me inscrevi na formação que a Move deu abertura para inscrever e me inscrevi. Eu acho que tu podes fazer um pitch mais focado no teu objetivo de impacto. O teu objetivo de impacto é reduzir a quantidade de lixo e de água uma segunda vida, certo? Então eu acho que tu podes aproveitar o pitch para divulgar a tua marca e para divulgar a segunda vida que tu vais dar aos produtos, mais do que estás a pedir investimento. O MOVE é uma plataforma que reúne jovens voluntários de Portugal, sempre licenciados, mas também mestrados ou pessoas que já começaram a sua carreira profissional até mais ou menos aos 35, 36 anos de idade, que dedicam 6 meses da sua vida para um estágio de impacto. O MOVE é a plataforma que casa esta vontade, destas pessoas que têm estas capacidades técnicas e esta vontade de dedicarem o seu tempo e os seus recursos
num estágio de impacto, com empreendedores em comunidades em desenvolvimento. No fundo, pessoas que têm em comum a motivação de desenvolverem alguma atividade económica que as permita gerar rendimentos para si, para as suas famílias e para as suas comunidades. É o preço que nós ganhamos do nosso preço e do custo que nós fazemos. É aquela coisa de se eu gasto o que nós fazemos aqui e o que eu fiz agora nos últimos 5 meses e que as últimas edições têm feito, tem sido estas 2 áreas de ação. A formação, onde pegamos em 10 pessoas com ideias de negócio e tentamos transformar essas ideias de negócio em planos de negócio sustentáveis, que eles depois possam pegar neles e levá-los um bocado para o mundo, fazer com que ganhem asas. A seguir a passarem esta fase de formação, onde temos aulas sobre marketing, contabilidade, sustentabilidade, a viabilidade do negócio, passamos para esta fase da microconsultoria, onde acompanhamos semanalmente os negócios, temos reuniões individuais e pegamos nesta ideia de negócio, pegamos no negócio deles e vemos os problemas que eles têm semanalmente, os problemas que eles enfrentam todos os dias, e tentamos ver como é que nós podemos ajudar e como é que podemos capacitá-los. A metodologia do MOVE está dividida em 3 programas e a ideia era tornar fácil o ciclo de desenvolvimento do empreendedor. Então dividimos em 3. Do momento em que ele está no zero, gostava de desenvolver alguma coisa mas não sabe bem o quê, então nós ajudamos-lo a problematizar a realidade, a problematizar os seus recursos, os seus conhecimentos e a desenvolver uma ideia. Depois um segundo programa em que ele tem uma ideia mas não a traduziu ainda num modelo de negócio e portanto aqui levamos ao longo de uma jornada de desenvolvimento um plano de negócios e depois do empreendedor ter um plano de negócio atestado e com viabilidade, então ele pode passar à sua implementação. Então falamos de 3 programas, o Wake, no fundo despertar para o empreendedorismo, o Shake, em que a ideia é agitada e vai gerar então uma ideia de negócio e com um plano, e por último o Make, que é ok, eu já idealizei, eu já tenho isto definido num plano, agora eu vou elaborá-lo, eu vou implementar o meu negócio. E eu agradeço ao MOVE por ter me dado essa iniciativa em termos de controlar o meu serviço. E antes com a MOVE, quando a MOVE me seguia, eu contava que a MOVE estava a explorar o meu dinheiro, mas não é bem isso. Eu senti-me bem, eu agradeço ao MOVE, aquilo que eles fizeram para mim, mas é me apoiar em termos de negócio, sem fundo de maneio, mas isso para mim foi muito mais do que fundo de maneio. Que eu já criei o meu trabalho próprio, eu peço sempre, o que o MOVE tem feito comigo, tem enviado sempre turistas para vir me acompanhar. Eu agora já tenho site, Mensageiro, WhatsApp, Facebook e agora também já estou instalado no Instagram. E com isso já estou desenvolvendo numa lenta. Para mim foi muito gratificante porque eu só tinha a ideia na cabeça, mas com a MOVE consegui tirar a minha ideia de cabeça e passar para o papel. E como a MOVE pretendia organizar uma feira depois do término da formação, então me desafiou em levar algum produto acabado para melhor dar credibilidade e verem realmente o que é, se eu consigo fazer aquilo que eu estou a pretender no meu negócio. A Feira do Empreendedor do MOVE é um momento de celebração que acontece a cada 6 meses e que é promovido pela organização para que os empreendedores que estão nos 3 programas, no momento da feira estão no primeiro programa e no segundo programa a terminar o programa, portanto são momentos de exposição pública do trabalho que aqueles empreendedores estão a fazer. É nesta feira que acontece o momento de pitch do segundo programa, portanto os empreendedores fizeram o seu business model e estão agora prontos para irem a rondas de investimento e portanto preparam o seu pitch e apresentam-no publicamente pela primeira vez, e os empreendedores que estão na última fase do programa servem como mentores e como inspiração para os empreendedores que estão ainda noutras fases de desenvolvimento e recorrem a esta feira para apresentar os seus produtos. Como a feira tem uma periodicidade de 6 em 6 meses, é possível ver o crescimento dos empreendedores de uma feira para as outras e, portanto, é um momento de celebração e de contacto. Portanto, não descurem a preparação, ok? Senão vão entrar em cima do palco e o que vai acontecer é isto, que é, a ideia está lá, não usaste o tempo todo, podias ter usado muito melhor esse tempo. Há coisas que não me disseste, se calhar não vou ter tempo para te perguntar, perdeste o interesse que eu tinha no teu negócio. Portanto, isso não queremos que isso aconteça, ok?
Portanto, preparação, essencial. And so, I want to... Sim, isso aqui eu conheço, é uma tradução, mas foi muito rápido. Não tem mal, mas olha, se fizeres até aqui, está perfeito. Developing our country with English. Boa tarde, sou Agil Martins, estudante universitário, cursando a língua inglesa. Nós sabemos que o inglês tornou-se uma língua globalizada em que ela está expandindo ao mundo todo, principalmente na questão de negócios. 220 euros, ok. E em quanto tempo é que consegues focar isso? Qual é o teu período de retorno? Dentro de um ano, porquê? Tenho que aumentar aulas e depois de 5 meses que acaba a vida, vou tirar político a transformar em guerra. Ok, mas isso eu preciso saber qual é o teu lucro mensal para me dizeres que é durante um ano o teu período de retorno. Qual é o teu lucro mensal esperado? Olá, boa tarde. Chamo-me Evandro Conceição. Tenho primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui convosco falar da minha paixão, do meu sonho, que é a pastelaria. Quero vos perguntar, alguma vez já compraram ou já utilizaram papel de banana? Claro, não. Eu possibilitar comprar um papel de banana, uma bolsa feita de papel de banana e também bolsas feitas com fibra da bananeira. O meu projeto surgiu na ideia quando quis empreender, sou empreendedor, quis inovar, fazer algo diferente que não se viu ainda em Santo Tomé e Príncipe. Embrulhar produtos como lojas comerciais, por exemplo, nós temos muitas lojas quitanas, podem pesar o arroz, o açúcar ou o café neste sacrete. Tu não dizes isso no teu pitch. Justificar um negócio é difícil, aqui e em qualquer parte do mundo. E muito mais difícil é subir a um palco e termos que provar uma coisa da qual nós ainda também não estamos totalmente seguros, porque ser empreendedor não é uma segurança enorme, não é? E portanto nós compreendemos isso, todas as pessoas que estão na sala compreendem isso e portanto vocês são os heróis da sala. E aproveitem, subam a palco e desfrutem do momento, tragam aquilo que tiveram a trabalhar nos últimos meses. Este é só um pequenino passo, mas é um importante. Levem os vossos amigos, levem as vossas famílias para vos apoiarem. Qualquer dúvida que tenham até amanhã, contam com a equipa e contam comigo. E boa sorte. Obrigado. Muito bem, estamos todos muito obrigados por vocês. Obrigado. Já começar agora com as hostilidades. O meu nome é Bernardo, sou um dos voluntários aqui do MOV. Antes de mais, muito bem-vindos aqui à nossa Feira do Empreendedor. Gostamos muito que vocês estejam cá, vai ser um dia cheio de atividades, vamos ter workshops, vamos ter oradores, vamos ter a grande avaliação dos negócios do MOV. E aqui à volta, ainda mais tudo, vamos ter os negócios atuais do MOV. Fazer com que este dia fosse ainda mais impactante para os empreendedores, para a comunidade e também para espalhar a palavra que o empreendedorismo é importante em São Tomé e funciona. Estou muito feliz com o trabalho que foi desenvolvido pelo SHAKE, pelo programa do MOV para desenvolvimento de modelos de negócio. Acho que temos empreendedores muito motivados e com ideias muito interessantes. Acho que o júri vai gostar de conhecer as suas ideias e de apreciar o modelo de negócio que foi desenvolvido. Temos muita confiança nos nossos alunos que vão fazer um bom trabalho. Vão estar lá muitas pessoas que possam estar interessadas nos negócios deles e vai ser um grande desafio para eles, porque muitas vezes eles têm este medo do palco e medo de apresentar as suas ideias, mas é bom eles ganharem confiança e mostrarem que
e verem que nós acreditamos nas vossas ideias o suficiente para as apresentarmos como ideias do MOVE. Por isso acreditem também nas vossas ideias. Um deles vai ganhar o prémio de melhor pitch e vai começar a ser acompanhado. Há também a possibilidade de haver menções honrosas e destes 8, 9 alunos que vão apresentar, vamos depois começar a acompanhar alguns que nós achemos que tenham de facto pernas para andar e que sejam negócios que possam ser viáveis. Já temos chego. Estás aqui a apresentar o nosso primeiro empreendedor? Até bem. E a maior qualidade que é a nossa gastronomia, que é valorizar mais os produtos que nós temos e que está sendo muito desvalorizado. Estamos a procurar mais de coisas estrangeiras e a deixar o que é nosso de fora. Neste campo, foi tudo ali aquela pastelaria. And so English is a language of business. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Sim, muito bem. Eu sei que muitos aqui entendem aquilo que eu estou a falar. Então, relevando também, eu sei que algumas pessoas também não entenderam. Então, é que eu dizia que o inglês faz parte de todos os negócios. Come with me and put English in your business. Muito obrigado a todos. Queria perguntar uma voz, se alguma vez ouviu falar do papel da banana. Como é que sentiste nesses minutos, mesmo antes de entrar em palco e subir e falar com a personagem? Depois de ver alguns colegas tremer, ter algum nervosismo, também comecei a entrar um bocado com alguma ansiedade. Mas depois bebi um bocado de água e disse, se Deus estiver comigo, eu vou vencer. Sinto-me alegre quando pergunto se pode escalar. É possível escalar? Se tiver alguém comprar a máquina, eu consigo escalar esse negócio. E vamos então anunciar os grandes vencedores de hoje. Para quem vai virar é um grande sonhador, não é? O grande prêmio vai para Enos Martins. Eu senti muita alegria por ter vencido, porque eu não acreditava. Então isso me motivou a continuar e contar, já que ganhei o pitch, então terei o apoio da MOVE, que vai me acompanhar daí em frente, daí em diante. Então estou muito motivado para continuar nesse projeto, sei que vai ter êxito. Gostei imenso da feira, ok? Acho que os nossos empreendedores já estão a entender o verdadeiro conceito de uma feira de empreendedorismo. Não é mais só estar ali com os produtos expostos, mas estar lá para fazer um networking e eventualmente capturar possíveis clientes, leads e por aí. Todo o esforço, a MOVE, a Reina e tantos outros que andam por aqui a fazer coisas, realmente está a surtir efeito. Nota-se que os nossos empreendedores estão gradualmente a chegar ali. Eu senti que pela primeira vez nós conseguimos criar um espaço em que os empreendedores se tivessem sentido confortáveis para interagir entre si, e para isto muito ajudou
o ambiente da feira ter acontecido no Liceu Nacional, um espaço que é comum a todos aqueles empreendedores, ou a grande parte daqueles empreendedores, o evento ter tido um momento para os empreendedores almoçarem em conjunto e, portanto, trocarem impressões e trocarem ideias. E, portanto, pela primeira vez eu senti que os empreendedores usaram a feira para viverem aquele espaço e aquele lugar. A maior parte dos empreendedores vendeu tudo o que tinha nas suas banquinhas, portanto eu estou muito feliz com o resultado deste momento. Há um provérbio que diz: o homem sonha e a organiza, né? E eu vou acrescentar mais alguma coisa. O homem sonha, o homem luta, procura, busca, persiste, e se nós fazermos isso, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia irá acontecer. Sonhem sempre. E fui acreditar que é possível empreender em São Tomé, mesmo com uma fraco investimento, fraco financiamento, mas vale a pena ir em frente e mais tarde aparecer alguém para financiar, e é isso que eu acredito. Irá aparecer financiadores para apoiar a mim e outros demais empreendedores que embarcaram nessa ideia de empreender. O financiamento é super importante também para colocarmos a ideia de negócio em prática. Mas fundo de maneira não é ainda muita coisa. Sem fundo de maneira não se trabalha, mas fundo de maneira ainda nem muito. Quem acha tudo para você ter experiência, para você poder pôr a mão na massa. O que eu digo é medo devido ao mercado. As pessoas acreditam nisso e as pessoas em volta envolvem-se e tu não tens o meio financeiro. Eu digo que os bancos não acreditam aqui em São Tomé, os bancos não acreditam nos empreendedores. As empresas não acreditam nos empreendedores. E isso dificulta muito. Porque a maioria dos empresários não vê oportunidade, eles querem oportunidade para amanhã. Nós pensamos um médio e longo prazo. A gente não pensa porque amanhã já a gente vai ter isso. Nós passamos muita dificuldade. Eu passo muita dificuldade, muitos desafios. Mas a gente vai ultrapassando, vamos caindo, vamos levantando, vamos caindo, vamos levantando, até nós atingirmos o nosso objetivo. Promove continuar a crescer e a chegar a mais empreendedores na ilha. Que tipo de apoio é que falta? Eu acho que um apoio importante que falta para de facto se dar um próximo passo, não só para os empreendedores, mas também para as organizações locais, é a questão do financiamento. São micronegócios, são projetos muito pequenos e que precisam de financiamentos não muito altos e que têm uns períodos de retorno muito curtos. Mas muitos deles não avançam e temos muita dificuldade em avançar com vários projetos porque faltam financiamentos de 4.000 euros, 5.000 euros, o que seja, que são financiamentos curtos. Tendo estes financiamentos, há assim uma grande capacidade para os empreendedores e para as organizações de facto aumentarem o seu nível de ação e conseguirem de facto chegar a mais empreendedores e conseguirem fazer um maior impacto na economia. Porque o empreendedorismo tem a curva de S, ele cresce, tens que inovar, depois, senão desaparece. Então, cada vez que ele vai subir nessa curva do S, ele precisa de novas ferramentas, porque cada vez que tu crias, o projeto vai crescendo, vai obrigar de novos soft skills. Então, se você não tem o suporte, vai desaparecer. Porque as responsabilidades são maiores, aumentam os custos reais, diários, mensais, e precisa ter aporte financeiro para fazer isso acontecer, porque senão vai desaparecer. Então, é isto que é o grande problema. Portanto, toda a gente, com quem estamos todos os anos a começar. Então, temos que dar um basta nisso, né? Que precisamos avançar. E agora chega à parte final, que é... Eu gostei de ver este documentário. Como é que eu posso ajudar isto? Como é que eu posso ajudar? Eu gostava de voltar a perguntar, ou voltar-se a refletir na ideia de ter indivíduos em Portugal a juntarem-se para dar o capital para esses negócios arrancarem. Isso seria uma solução para grande parte do problema que nossos empreendedores têm. Porque muitos destes negócios
não precisam de muito dinheiro. Nós não estamos a falar de somas enormes que realmente precisam ir a um banco. Okay? Não, são quantias que muita gente em Portugal consegue exprimir num anito dos seus rendimentos com facilidade. E o fato de falarmos a mesma língua seria uma mais-valia nisto. São muitos sonhos a serem mortos, há muitos sonhos a serem atirados ao lixo e sonhos que muita gente simples, com boa vontade, pode ajudar a concretizar. Eu sei disso, eu sei que há pessoas que podem fazer. Não é, porque nós não estamos a falar para alguns projetos não estamos a falar de quantias enormes, estamos a falar mesmo de base. Que eu acredito que há muitos negócios aqui em São Tomé que, havendo financiamento, o negócio explode e o país fica uma coisa. Porque meu maior sonho é entrar num grande supermercado lá fora e ver isso na prateleira. Apelo que eu peço às pessoas, primeiramente, é que as pessoas pensam, se tiver uma iniciativa, para não ter medo, primeiramente, e depois deixar desse ego. Quando diz ego, apego. Não devemos ter um apego, porque apego é, quando se diz nome de apego, é quer dizer, é para mim sozinho. Não. Temos que, como diz a palavra, temos que compartilhar o pão. O pão é compartilhado. Eu acho que para todos os jovens, ou para aqueles que queiram investir no empreendedorismo, na economia circular, acho que nós temos a oportunidade de fazer algo diferente. É claro que nós vamos encontrar desafios, sobretudo no início. E inicialmente nós encontramos muita resistência, porque isso não vai dar certo, porque não vai ter sucesso, mas se você não tentar, já é um fracasso por si só. Então, o que apelo que eu gostaria de fazer, que preciso contribuir, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas que estão na Europa têm que perceber que as carências são tão grandes em países como este, por exemplo, onde há uns bancos que exigem, que têm muito risco, por isso, quer dizer, os bancos não é que sejam maus, os bancos têm a sua avaliação de risco e há muito risco neste país, então eles põem o seu preço do dinheiro e as suas condições de obtenção de capital, que são absolutamente inviáveis para pequenos empreendedores deste tipo. O mundo em geral é um mundo melhor se todos estamos melhor. Não é bullshit, isto é algo realmente no qual eu acredito profundamente no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida pessoal, e eu acho que há cada vez mais pessoas que entram dentro desta dinâmica, não? De ajudar aos outros, não porque eu quero sentir-me melhor, que isso é redenção, sino ajudar aos outros porque acreditamos que o mundo melhor faz-nos bem. O que eu pediria é que elas fizessem pelos outros aquilo que gostariam que fizessem por elas. Em que sentido? Acho que toda a gente já teve uma paixão por alguma coisa, por alguma ideia, por alguma coisa que quisesse realizar, algum sonho que quisesse realizar, vamos dizer assim. E se existindo alguém em alguma parte do mundo que possa de alguma forma ajudar nesse sentido, é great, é fazer alguém feliz. Queria impulsionar, levar aos possíveis financiadores a me apoiar nessa ideia de negócio, porque é um negócio inovador. O meu negócio é algo que não existe em Santo Tomé, em isso não tem ninguém que faz os que eu faço, como as extensões de cabelo, principalmente a sacola de papel. É um produto que vai contribuir para diminuir o uso do plástico no comércio. Então eu acredito que é um negócio viável. Pelo feedback que tive na feira, por pessoas que já quis me fazer algumas encomendas dos sacos de papel, mas eu encontro um pouco reticente porque não tenho, preciso do financiamento um pouco para comprar a maquinaria para extrair a fibra. É só para arrancar o negócio. No momento já é só para arrancar o negócio, comprar a máquina, fazer acontecer. A ideia agora é arranjar um espaço próprio da Ecoplaza, depois do espaço adquirir mais máquinas, um meio de transporte, que é para buscar matéria-prima, fazer parceria com várias empresas, e não só casca de coco, como os outros lixos que a gente vai pesquisar, melhorar
a tecnologia e produzir e comercializar. Comercializar para o São Tomé em grande escala, de forma que quando a população já consome o produto, também para as outras costas africanas. Ao impactar a vida deste empreendedor, não está só a impactar aquela vida, está a tocar mais vidas. Esses negócios vão criar outros pontos de emprego, esses negócios vão ajudar a criar oportunidades e a melhorar muitas vezes as condições de vida no país. Portanto, por favor, junte-se a nós nessa causa e colabore, nós precisamos disso. Porque o que acontece também, muitas vezes esse empreendedor já tem uma parte, só precisa da outra parte para concluir. E não é muito dinheiro que nós estamos a falar. Por isso, por favor, ajude-nos nessa causa. Quem não tem condições, por ter tido a má sorte de nascer em um país que não tem condições, tem direito a que alguém que vive em um país e que nasceu num país desenvolvido possa lhe dar uma mãozinha amiga. E essa mãozinha amiga não custa muito, muitas vezes. Há pessoas que conseguem ter recursos suficientes e há empresas que conseguem ter recursos suficientes para dedicar uma parte a este tipo de projetos, pegar numa empresa ou num empreendedor, desenvolver, acarinhar, mentorar, etc., por um período de tempo para que essa pessoa veja que suas capacidades são realmente aproveitadas e conseguiremos esse efeito multiplicador que estamos desejando. Esse dinheiro, essa quantia pode mudar a vida de outra ou de outras pessoas. Então, é um gesto de amor. Com esse ensinamento, ia me ajudar de maneira tremenda, tanto na minha economia familiar, tanto para a minha comunidade, porque no meu projeto eu tendo em trabalhar com alguns jovens da minha comunidade que já não estudam, com algumas mães que são pai, não tem um marido ao lado. Então eu quero trabalhar com essas pessoas, embarcar nesse projeto. É um pouco também um projeto financeiro, mas também terá um lado social. Para mim, terá para além de maior renda, uma renda extra, vai me trazer uma satisfação, porque eu estarei a realizar um sonho que eu tinha, um desejo, um sonho, uma ideia que saiu da cabeça e está a acontecer. Estarei a fazer uma diferença no meu país, terei um grande contributo para o meu país. Mas eu acredito que pessoas individuais irão financiar o meu projeto. Eu acredito sim. Se tens como apoiar um jovem, quer seja ele santomense, qualquer país, um empreendedor, que tu vês que o negócio é um negócio ambicioso e um negócio que pode proteger a vida futura, invista, acredites nele, porque amanhã irás receber o dobro. Se tu não recebes, teu filho vai receber, filho dos teus filhos vai receber, a toda a geração vai receber. Eu aceito. Sorry. Terra bonita que precisas conhecer. Nossa cultura tem cacau e tem café. Tenho orgulho em viver em São Tomé. É São Tomé. Santole, Santola, Santole, Santola, Santole, Santola, Santole.